Vai faltar milho no Brasil em 2022? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje, mais uma vez, é milho. O Brasil que vem mais um ano sofrendo com restrição de oferta, com um desequilíbrio entre a oferta e a demanda do cereal. E fazendo um retrospecto, nós estamos indo para o segundo ano com quebras fortes na produção de milho aqui no Brasil devido ao Laninha. O evento climático ali, o fato climático que ele acaba deixando as temperaturas do Oceano Pacífico, da superfície do Oceano Pacífico abaixo de zero, e ele traz alguns eventos bem característicos, que é uma estiagem e muito calor no sul da América do Sul, e um excesso de chuvas na região mais central do continente até o Equador. E como eu disse, nós estamos no segundo ano com o evento ativo e, mais uma vez, ele traz prejuízo para os produtores rurais, tanto do extremo sul do Brasil, quanto Paraguai e Argentina. E agora ele atingiu em cheio o milho, que já vinha com um balanço apertado desde 2019, na verdade, ano a ano, ele vem tendo os estoques principalmente prejudicados, uma oferta menor do que a demanda consegue atender, só que nós chegamos num ponto crítico. Então eu vou mostrar alguns dados para vocês agora e alguns indicativos que realmente o risco de desabastecimento e de falta de milho nesse primeiro semestre, ele está muito inerente, ele está muito claro no mercado. Eu já vou compartilhar a tela e aqui eu quero colocar para vocês o site da Conab. Eu vou olhar mais especificamente, inicialmente, a produção passada do que aconteceu, que daí os números já estão consolidados na Conab, e vou dar uma passada simplesmente para a gente dar uma olhadinha nos gráficos e alguns números com relação à expectativa para essa safra desse ano, 21-22, o que é plantado em 2021 e é colhido em 2022, incluindo o safrinha de 2022. Então, eu coloquei aqui os gráficos da temporada 2021, onde nós tivemos uma produção de 87 milhões de toneladas, quando nós comparamos com o ano anterior, 102 milhões de toneladas, dá para nós termos uma ideia do tamanho da quebra que nós tivemos. E essa quebra, ela acabou ficando concentrada principalmente no milho do safrinha 21. Então, em 2020 para 2021, nós já tivemos alguns problemas com relação ao plantio, porque nós tivemos aquela chuva em excesso ali nos meses de setembro e outubro, atrasou o plantio do milho verão. Depois veio aquela estiagem até janeiro, e janeiro veio um excesso de chuvas atrapalhando os trabalhos de campo. Quem não lembra, até na soja, como atrasou o nosso programa de exportação, porque em janeiro não foi possível fazer o trabalho de campo. Então, já em janeiro, início de fevereiro, nós já tivemos quebras colocadas no milho, na soja aqui no Brasil, pelo excesso de chuvas. Depois nós voltamos com uma estiagem muito forte, começando em março e perdurando quase até agora. Nós tivemos poucos meses de chuva, na verdade, desde aquele período. E as geadas que vieram com a Laninha traz esse risco de geada devido ao tempo seco e muito frio, daí no extremo sul da América do Sul. As geadas eles atingiram em cheio a produção, principalmente do Paraná, e acabou daí puxando a produtividade, a produção para baixo, e foi o que acabou colocando essa quebra que nós vemos aqui no site da Conab. Então, quando nós colocamos a primeira safra, nós vamos ver que a curva ela não estava tão inclinada assim com relação a perdas, então a área plantada ela mantém a mesma, mas a perda ela não foi tão grande. Agora, quando nós colocamos a segunda safra, aí nós temos essa curva aqui. E foi justamente a região sul que puxou essa curva, empurrou, na verdade, essa curva para baixo. Você vê que o laranja é a região sul e a linha azul é a linha nacional. Foi a região sul, porque foi o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina que acabou sendo atingido em cheio pelas geadas. Chegou a pegar até os cafezais da região de Minas Gerais, até o Cerrado de Minas registrou geadas.
Então, essa condição climática, ela deixou a nossa produção, como nós vemos aqui, em apenas, aqui 60 milhões de toneladas no safrinha. No total, 87 milhões. E nesse cenário, aí começou aquele movimento. O produtor saiu do mercado, porque ele esperava preços melhores, e os compradores, como o Brasil ele é um exportador só no segundo semestre, no primeiro semestre nós não temos produção exportável, no segundo semestre, devido a essa alta do preço, Chicago também subiu bastante, chegou a mais de $7 a cotação lá no meio do ano. O Brasil ele acabou ficando fora do mercado internacional porque nós não tínhamos preço para competir no mercado internacional. Então, essa falta de competitividade acabou gerando o washout, que é cancelamento nos contratos. O washout ele é um acordo entre o vendedor e o comprador, decida-se por esse cancelamento. Pode ser cobrado uma multa ou não, mais um prejuízo. Em algum momento, possivelmente, eu faça algum conteúdo sobre o washout. Mas esses lotes que estavam direcionados ao mercado internacional acabaram voltando para o mercado doméstico para suprir justamente essa deficiência da oferta. Com o vendedor fora do mercado, muito caro para o comprador, e o comprador revertendo lotes, o preço acabou caindo de uma maneira forçada. Então, podemos dizer que os consumidores, que os compradores forçaram uma queda de preços. Até aí tudo bem, né? Vamos abaixar o preço, tudo bem pelo lado do comprador, claro. O problema é que essa estratégia acabou se mostrando um tremendo tiro no pé. Porque as expectativas devido à quebra do safrinha, elas começaram a diminuir com relação às exportações. Então havia uma expectativa inicial de exportações em torno de 34, 35 milhões, e chegaram números após o início da colheita do safrinha com os reporters de quebras de produção, esse número veio para 16 milhões, 17 milhões de toneladas. Naquele momento, a Conab manteve a expectativa em 22 milhões de toneladas. Claro que todo mundo ficou revoltado, porque era uma superestimativa da Conab. Não haveria a menor condição de exportarmos 22 milhões de toneladas. E que se esse número fosse cumprido pelo Brasil, nós teríamos sérios riscos de desabastecimento. O problema é que a forçação de barra pelo lado do consumo, da compra, em baixar o preço, colocou o Brasil como competitivo novamente no mercado internacional. E ali nós aceleramos as exportações no mês de dezembro. Deixa eu colocar o gráfico para vocês na tela aqui que nós montamos. E aqui nós vemos justamente como que foi o movimento agora no final de ano. Você vê que até outubro, as nossas exportações em 1 milhão e 900 mil toneladas, muito abaixo dos 5 milhões registradas em 2020, porque nós não tínhamos milho para exportar nesse período. Na verdade, desde o início do safrinha, da colheita do safrinha, em julho, nós exportamos um número muito similar ao ano passado. Em agosto, esse volume já começou a ficar bem defasado, e aqui nos auges, que é setembro e outubro, um número muito abaixo. E em novembro também. Só que em dezembro, com esse movimento de forçação, que eu digo, de baixa dos preços, nós voltamos a exportar. Então, exportamos 3,3 milhões de toneladas em dezembro, e está no line-up programado para exportação agora 2,7 milhões de toneladas. Isso vai perfazer o número total de 21 milhões e meio de exportação, muito longe dos 35 milhões, dá para ver nesse gráfico aqui. A linha amarela, laranja, na verdade, é 2020. A linha roxa é o que já foi registrado pela Secretaria de Comércio Exterior como exportação já efetivada, e a linha, o retângulo aqui, a barra mais avermelhada, é o que está em line-up. Então, aqui nós temos muito trabalho a ser feito. O problema é que essa condição aqui, ele deixou o nosso balanço extremamente apertado, mas muito apertado mesmo. Voltando agora para os números da Conab de produção, colocando a temporada 2021 agora, primeira safra, você vê que a expectativa inicial nós já tivemos uma redução.
Então, a Conab ainda diz 24,7 milhões de toneladas, mas as consultorias privadas, inclusive nós, já estamos falando de 21 milhões de toneladas, 22 milhões de toneladas. Aliado a um estoque de passagem extremamente baixo, nós vamos ter esse balanço aqui que eu vou colocar na tela para vocês, que é, deixa eu compartilhar a tela mais em cheia, aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil para nós vermos. O estoque inicial agora, começando em fevereiro, de 3 milhões de toneladas apenas. Olhando pelo gráfico, 3 milhões de toneladas, nós vamos estar com o estoque nos mesmos níveis de 2013 e acima de 2012. Então, é um dos piores estoques dos últimos 10 anos. Qual que é a matemática que nós temos que fazer aqui agora? A produção estimada em 115 milhões de toneladas, sendo que 21 milhões e meio, 22 milhões correspondem ao safra de verão, e a oferta total anual, 120 milhões de toneladas. Consumo interno, 79 milhões de toneladas, com essa separação aqui, e exportações ainda projetadas em 34 milhões e meio de toneladas, e um estoque final de 6,8 milhões de toneladas. Só que vamos fazer uma matemática aqui simples, vamos pegar esses 79 milhões de toneladas, mais ou menos 40% do consumo, ele acontece no primeiro semestre, o restante ele vai para o segundo semestre. Nós temos um número de 31 milhões de toneladas de demanda agora nesse momento. Vamos juntar aqui então 22 milhões de toneladas de produção do verão, mais 3 milhões de toneladas de estoque de passagem, 25 milhões. Então nós temos um déficit aqui de 31 milhões para 25 milhões, de 6 milhões e meio de toneladas. Então, teoricamente, esse é o déficit, eu falei, fazendo uma matemática bem simplista, esse é o déficit que nós temos agora nesse primeiro semestre. Quais são os complicadores que nós temos ainda para esse primeiro semestre aqui? A Argentina, ela ainda não liberou as exportações lá do país. Então, nós não temos ainda como alternativa as importações da Argentina. Paraguai vai ter uma quebra muito forte também. Tradicionalmente, nós importamos milho do Paraguai, principalmente a região do oeste de Santa Catarina, onde tem uma produção avícola, uma produção de suínos muito forte, e é mais barato comprar esse milho ali do Paraguai, do norte da Argentina, do que trazer lá do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, por causa do ICMS. Então, no Mercosul, nós não pagamos o imposto de importação, já é isento, e aí pelo drawback que é possível fazer, já que a carne é exportada, então é possível tirar todos os impostos sobre a mercadoria, é mais barato eu comprar milho no Paraguai do que eu comprar milho de Minas Gerais por causa do ICMS. Brasil sendo Brasil, mas não é o tema do vídeo de hoje. O fato é que nós não teremos como alternativa esses dois países para trazer milho verão para nós. E até que se a Argentina liberar pelo menos as exportações agora, por esses dias, antes de maio, nós não conseguimos trazer esse milho lá da Argentina. E pelas condições de mercado de hoje, está inviável ainda a importação. Vamos dar uma olhadinha nesse momento como que está a Bolsa de Chicago, porque lá é feito o cálculo do PPI. Então a Bolsa de Chicago, nesse momento, para o milho, alta de 0,77% para o vencimento março. Nós não devemos olhar para esse vencimento para a importação. Nós temos que olhar julho a 611 e maio a 617. Então, com essas cotações aqui, aliado a um dólar que voltou a trabalhar a 5,50, considerando ainda o prêmio de exportação lá da Argentina e a logística da Argentina para o Brasil. E a logística da Argentina, eu já adianto, que está extremamente prejudicada por causa da baixa do Rio Paraná. Então, lá no Porto de Rosário, que é o principal porto exportador, o calado, que é o nível de que o navio pode afundar sem tocar no solo, que é o ponto mais baixo do navio, que é a quilha,
até o solo está extremamente prejudicado, tanto que os navios estão saindo com meia carga de lá, vindo completar a carga aqui no porto de Rio Grande, numa operação chamada Top-Off, o prêmio lá fica muito caro. Então, o milho hoje, pelo cálculo de PPI, preço de paridade de importação, ele está chegando no Brasil por volta de 105, 108 reais. Ainda temos que adicionar a operação portuária e o frete do porto até o destino, até as fábricas ali, oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando nós olhamos para o Mato Grosso, aí esqueça, aí fica completamente inviável. Então, pelo menos até o meio do ano, nós não vamos ter milho. Não vamos ter milho. E agora começa a surgir um risco para o milho de safrinha, o milho de inverno aqui no Brasil, que é o risco climático. Apesar de nós estarmos com uma janela de plantio excepcional, 20, 30 dias antes do que nós conseguimos no ano passado por causa de chuvas, muitos produtores, principalmente no oeste do Paraná, estão esperando alguma chuva vir agora nos próximos dias para melhorar a umidade do solo, para aí sim colocar o milho na terra. E essas chuvas, elas terão que vir também em fevereiro e março, que é o período de pendoamento e polinização, e ali precisa-se de muita água. Se essas chuvas não vierem em fevereiro e março, nós começaremos já a ter registro de quebras também por causa de restrição hídrica. É mais um problema que nós estamos monitorando de perto. Então, olhando o clima agora, para os próximos dias, para nós vermos o plantio do safrinha. Nós temos agora, sim, chuvas sendo registradas nessa região. No Paraná, que vai ter bastante chuva. Esses são 4 modelos climáticos diferentes, mas vocês podem prestar atenção que é de 1 a 5 dias, eles são relativamente similares. Para os próximos 6 a 10 dias, uma chuva muito forte pegando todo o oeste de São Paulo aqui e o leste do Mato Grosso do Sul, de acordo com esse mapa aqui. Outros mostram uma intensidade de chuvas menores. E esse aqui, entre 11 e 15 dias, a chuva já começa a sair, de acordo com este mapa climático aqui, mas os outros também mostram um pouco de chuvas ainda acontecendo. Essas chuvas aqui, elas são ótimas para que aconteça a plantação do milho safrinha 22. Então, nós estamos aguardando essa janela, esse pequeno período de janela para melhorar a umidade do solo, mas mesmo que nós consigamos esse clima aqui, nós estamos ainda com o risco, e a Embrapa já colocou esse risco, eu coloquei até no meu Twitter lá, um risco de 85% de geadas no meio do ano. Isso pode atingir o Paraná também. Então, para o produtor rural que está assistindo esse vídeo, consulta o seu corretor de seguros para fazer uma cobertura dessas áreas contra geadas. Mas mesmo que nós conseguimos uma janela ideal de plantio agora e nós não tenhamos nenhum problema com relação a clima, que se tudo der certo nós não vamos ter nenhum problema, esse milho começará a chegar no Brasil só no final de junho. Só no final de junho. Antes disso, nós vamos ter que conviver com 25, 26 milhões de toneladas, que é a produção do milho verão, mais os estoques de passagem. Se tudo der certo, talvez, quem sabe, umas 500 mil, 600 mil, ou por mais que cheguemos a 1 milhão de toneladas importadas da Argentina, nós não chegaremos nem próximos a 30 milhões de toneladas de oferta total nesse primeiro semestre. Então, há uma restrição de oferta muito forte se desenhando no mercado. E o que acontece agora com relação a isso? Os preços começam a trabalhar para poder restringir essa oferta. E nós já vemos na nossa própria B3, a Bolsa Brasileira aqui, o milho já trabalhando acima de R$100, hoje uma alta de 1,19%, vencimento março acima de R$100. E eu digo mais, essas cotações que eu mostrei para vocês aqui na B3 no dia de hoje, elas estão defasadas em relação ao que está acontecendo no mercado físico. Porque no oeste de Santa Catarina, a região de Xanxerê, Chapecó, Xaxim, ali onde tem uma quantidade de frigoríficos muito grande, a Aurora em Chapecó, a ABRF, a JBS, muitos frigoríficos menores, a avicultura é muito forte, a suinocultura é muito forte nessa região, os preços já estão acima de R$104.
Oeste do Rio Grande do Sul também acima de R$ 104. Oeste do Paraná acima de R$ 104. Então, os preços já estão trabalhando para restringir a demanda, para equilibrar a oferta e a demanda dos preços. Se nós não tivermos problemas no safrinha, eu repito, eu torço muito para que nós não tenhamos problemas climáticos no safrinha, nós vamos ter uma oferta de 85, 86, quem sabe até 90 milhões de toneladas para o safrinha. E ali nós conseguiremos cumprir esse programa de exportação inicial de 34 milhões de toneladas e podemos voltar a ter um reequilíbrio. Agora, preços voltarão a R$ 60, R$ 65? Dificilmente. Dificilmente. Eu acredito que nós devemos, pelo menos com o cenário de hoje, nos manter com o preço acima de R$ 80 em quase todas as praças do Brasil. Mas o primeiro semestre ele vai ser apertado. Então, o alerta que eu faço, principalmente daí para o pecuarista, para o confinador, ou aquele pecuarista que tem a produção extensiva, mas faz a terminação em coxo, para frigoríficos, para quem é consumidor do grão, dá uma olhadinha no gerenciamento de risco agora, uma analisada no mercado, porque se a lição de casa não for feita, as margens que já estão ruins, principalmente para os frigoríficos que não têm habilitação para exportar para a China, e para o pecuarista que faz ou 100% o confinamento e para os confinamentos, a margem está muito apertada, ela pode ir ao campo negativo com uma restrição de oferta. Então, esse é o alerta que eu dou. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, apesar de não ser um conteúdo muito bom com relação ao mercado, mas é um alerta que deve ser feito. Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu feedback aqui para mim, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar o canal a crescer e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!